Olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Tô passando aqui para deixar esse videozinho para poder fazer uma explicação, para poder dar uma explicação a vocês acerca da ceia. A gente vai ter semana que vem, ou melhor, domingo agora, a oportunidade de participarmos da ceia, a ceia do Senhor. E como a gente está nessa fase de discipulado, achei muito pertinente fazermos alguns comentários acerca da ceia. Aí se de repente alguém tiver alguma dúvida, mas depois a gente já pode até esclarecer, mas só para sintetizar o que seria a ceia. Às vezes você está ali, participa e não sabe do que se trata de fato. Vamos lá. Só para resumir a parte inicial, a ceia inicia, essa ceia que a gente vê hoje, ela inicia-se com Jesus, na noite que foi traído por Judas. Ele estava comemorando, era um rito, havia um rito dos judeus naquela época de anualmente comemorar uma data festiva que era chamada Páscoa. Essa data representava o período, o momento em que Deus, com mão forte, tirou seu povo do cativeiro do Egito. Ponto. Então se comemorava essa Páscoa, se ceiava, se festejava. Jesus, ele faz uma transição, ele torna uma nova aliança, ele dá um novo significado a este momento. Naquela noite, Jesus, ele iria ser morto, crucificado, e justamente esse momento, Jesus queria que esse momento marcasse a história, sabe, do evangelismo, do cristianismo, a história da salvação e redenção da humanidade, a partir de Jesus, entendeu? Vamos lá, então o que é a ceia? A ceia, para assim sintetizar, é um rito, é uma cerimônia que fazemos nós os cristãos, especificamente os pentecostais, a Assembleia de Deus faz, presbiteriana faz, catolicismo faz, mas vou falar especificamente de nós, tá? Nós os pentecostais, para vocês que estão no caminho do batismo. A ceia, ela é um memorial, ou seja, ela traz à memória o sentido da crucificação de Jesus, crucificação e morte de Jesus. A gente vai ver durante a cerimônia da ceia, geralmente se usa um texto chamado de 1 Coríntios 1 Coríntios 11, de 17, que seria o texto mais usado, mais comumente usado, da ceia do Senhor. E esse texto, às vezes, você vê ele sendo lido e não entende bem o sentido. Mas vamos lá. A ceia do Senhor, ela é um momento de comunhão. Existe dois elementos fundamentais na ceia, que é o vinho e que é o pão, que representam justamente o corpo, ele não se transforma, representam o corpo e o sangue do Senhor. Ele foi dividido à mesa, sabe, para os apóstolos, ele foi compartilhado e existiu uma comunhão entre os irmãos ali naquele momento, e Jesus, ele determina, ele gera essa ordenança para que a partir de então nós possamos fazer a memória dele, trazer à memória todo aquele ato de sacrifício que Jesus prontamente se entregou na cruz para ser morto, dilacerado. Então, no passado a gente usava muito esse verbo, dilacerar. Então seu corpo foi dilacerado, sabe, pelos nossos pecados, sabe, pelos nossos erros, pelo pecado original. Então, esse sacrifício, ele torna-se algo marcante na história do cristianismo. Ponto. Vamos lá, eu quero falar um pouco sobre o texto. O texto, ele é dado da seguinte forma. Vamos lá, a epígrafe do texto seria 1 Coríntios 10, a partir do 17. Entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio. Isso é Paulo falando à igreja de Corinto. Não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Ele está fazendo uma correção à igreja de Corinto para alinhar o sentido da ceia. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio que há divisões na igreja. Depois eu explico um pouco da história da igreja de Corinto. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. É aquela velha história, né? A mentira tem perna curta, uma hora a máscara cai, de algum modo alguém se revela não cristão, se revela falso, hipócrita, ou seja, não é uma pessoa que faz parte de fato, não é de fato um convertido. Alguém que está nascendo de novo, alguém que nasceu de novo. Então, ele bate nessa tecla, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Por que ele fala nisso? Porque eles levavam materiais. As pessoas que eram mais abastadas levavam para fazer sua cerimônia, outras que eram menos abastadas levavam poucas coisas e cada um comia individualmente a sua ceia. Ele estabelece aqui que esse modo operante deles, aí, essa liturgia deles era completamente errada. Então ele fala assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga, ou seja, uma desorganização total. Será que vocês não têm em casa onde comer e beber?
Esse é o verso 22. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Tá vendo o que eu falei lá atrás? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Isso é óbvio, né? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ou seja, agradeceu ao Senhor, agradeceu a Deus, ou seja, só para fazer sentido para vocês, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, desde a crucificação, desde a morte de Jesus, a nossa salvação, a nossa redenção. Graças te damos por tudo isso. Ou seja, você começa a entender que é um privilégio, não é merecimento, é um privilégio, sabe, estarmos podendo comemorar esse momento, sabe, podemos relembrar um sacrifício descomunal, um sacrifício indescritível que Jesus passou para nos dar o direito, a salvação, a redenção. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, 24 já, façam isto em memória de mim. Esse texto você encontra também no Evangelho de Lucas, Marcos, quando se descreve a narrativa de Jesus, a caminhada de Jesus. Os Evangelhos, Mateus, Marcos, eles batem bastante nessa, e Lucas também, batem bastante nesses detalhes. Cada um segundo o seu prisma, cada um segundo a sua visão. Entendam que a narrativa de cada evangelho é segundo o prisma de quem o escreveu. Então vamos lá, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim, ou seja, uma ordenança. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, ou seja, o novo testamento do meu sangue. Façam isso e façam isto sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente, você vai ouvir muito essa palavra na cerimônia, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por que seria indignamente? Indigno aqui seria porque indignos de participar disso, nós de fato somos, porque somos pecadores. Mas esse indigno a que Paulo se refere aí, seria aquela pessoa que está em desacordo com a conduta de um cristão, de alguém renovado. Ou seja, aquele que está em pecado, não é que ele não deva participar, mas ele precisa fazer uma autoanálise, pedir perdão por aquilo ali, sabe? Porque você também não participar desse memorial e se afastar, é como se você estivesse próximo de Jesus e porque você está pecando ou está em pecado, você se afastasse de Jesus e não quer ficar perto de Jesus porque você está em pecado. Não. O que o texto aqui ele quer tratar é sobre uma autoanálise que produz arrependimento, entende? Então, se eu estou em erro diante do Senhor, eu tenho que produzir arrependimento, ou seja, eu produzo conhecimento do meu erro, constrangimento do meu erro, aquela frustração, e automaticamente o arrependimento. Mas é um arrependimento que de fato demonstre mudança de direção, conversão na rota que você estava tendo em direção ao pecado. E agora você toma uma nova rota, uma nova direção, uma conversão justamente no caminho que você está traçando. Ou seja, examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O corpo é comunhão. Eu vou citar aqui um detalhe. Vamos lá. Quando fala-se de corpo, comunhão, a gente tem que perceber que o corpo de Cristo, a igreja, ela é representada como a noiva e é representada como o corpo de Cristo. Essa mesma igreja, esse mesmo corpo, ele precisa estar em comunhão. Paulo trabalha isso muito bem. Paulo, que eu digo, o apóstolo Paulo, a carta endereçada à igreja de Corinto, mas também é uma carta universal. Então, ele trata desse assunto com muito carinho e muito cuidado, porque a gente precisa viver em comunhão. Você lembra que lá em cima ele fala assim, ó, lá no verso 17, entretanto, nisto que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Ele não quer que uma reunião seja uma bagunça, uma coisa desordenada, um irmão ferindo o outro, um irmão que magoou o outro, participando da ceia sem se arrepender daquilo ali, entende? Ele quer que haja comunhão, que haja perdão, que haja aliança entre o corpo. É isso que Paulo está tratando. Então, se alguém me perguntar, ou te perguntasse, ou se a tua consciência, por exemplo, eu não vou, isso a gente vê muito, tá? Eu não vou participar da ceia porque eu estou em pecado. Opa, se eu estou em pecado, primeiro ponto, o meu pecado, eu já me arrependi? Se eu estou em, eu estou basicamente declarando que eu estou em iniquidade. Iniquidade é perigoso demais, porque é um pecado permanente. O crente não pode... Vamos lá, voltei, acabou a luz. Fiquei sem luz aí por alguns minutos. Estou tentando reativar tudo aqui, mas vamos lá, estava falando sobre quem está em pecado. Então, quem está em pecado, ou seja, está permanentemente em. Então é algo que a pessoa tem que observar com muito cuidado para se afastar daquilo ali. Se ele pecou e por conta de ter pecado ele está com sentimento de culpa, o Senhor é misericordioso e está pronto a perdoá-lo. É o que eu falei. O coração o coração do indivíduo ele tem que estar, do crente ele tem que estar sujeito, sabe, ao arrependimento. Assim como às vezes a gente cai sem perceber, peca sem perceber, por exemplo, fala palavrão, murmura, comete qualquer pecado que de repente passou deliberadamente e a gente não percebeu, a questão é o arrependimento, o coração está sujeito ao arrependimento, entende? Então isso não pode ser empecilho para que você participe
de algo tão grandioso. É um privilégio, veja bem, é um privilégio você participar da ceia do Senhor. Quem é o Senhor? É o nosso Salvador. Quem é o Senhor? É o nosso Redentor. Quem é o Senhor? É aquele que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Quem é o Senhor? É o que instituiu essa nova aliança, que promoveu, sabe, a possibilidade de haver perdão, de haver o religare, sabe, entre Deus e o homem. Então, a gente precisa entender que não é algo banal. É necessário que a gente entenda que é um privilégio, sabe, participar da ceia do Senhor. Trazendo aos olhos humanos, pensa o seguinte: imagine que uma pessoa, uma autoridade muito importante viesse estar presente naquele local, ou que você pudesse participar de um grupo seleto em memória ou numa festividade que honrasse aquela pessoa. É isso multiplicado por infinitamente, porque Deus é infinito, Jesus é infinito, sabe? Então multiplica isso por infinitamente, um expoente infinito. É assim que a gente deve entender. É um privilégio absoluto estar participando da ceia do Senhor. Não é algo que você tenha que ver como apenas um momento, apenas algo transitório. Uma comunhão, uma interação e algo assim de descontração na igreja. Não. É com muita seriedade que você tem que estar ali participando da ceia, entende? Então, eu vou encerrar por aqui para não ficar muito longo. É basicamente isso aí. Depois a gente explica os detalhes. Tem muito detalhezinho por trás da ceia, comportamento, porquê, quando começou a história da ceia. Isso tudo a gente pode trabalhar. Vou postar inclusive um texto que seria um documento oficial, sabe? Como se fosse um documento oficial, mas como se fosse um senso comum. É um senso comum, como se fosse não. É um senso comum chamado Profissão de Fé. E nesse documento, Declaração de Fé. E nesse documento existem vários links, vários capítulos, e eu vou botar o capítulo que, de senso comum, as Assembleias de Deus entendem qual é o papel da ceia. Então, eu vou botar em anexo ao vídeo, vocês podem ler, vou botar em PDF, vocês leiam e vejam basicamente o que eu estava tentando explicar para vocês, tá bom? Qualquer dúvida pode chamar, desculpa aí, tá oscilando a luz aqui, acabo que me tirou a direção aqui, tá? Mas eu fiz esse vídeo aí com a intenção de esclarecer vocês que estão nesse caminho do batismo, vão em breve poder participar, ter o privilégio, estar ali com o coração quebrantado, assim como todos nós estamos sujeitos ao pecado, mas também todos nós temos a possibilidade de realinharmos uns com os outros, perdoarmos uns aos outros. Isso é imprescindível, segundo Paulo nos mostrou e segundo Cristo também apresentou na ceia. Tá bom? Fica com Jesus, que Deus te abençoe e o Deus abençoe cada um de vocês, tá bom?